Você provavelmente assistiu o jogo do Brasil e da Noruega na Copa do Mundo. A Noruega venceu o jogo em campo. Mas existe um outro jogo entre esses dois países muito mais importante. Um jogo que em 31 de dezembro de 2025 valia mais de 2 trilhões e 200 bilhões de dólares. Curiosamente, Brasil e Noruega descobriram reservas de petróleo enormes no final dos anos 60. Ambos receberam uma oportunidade extraordinária, mas as decisões que esses países tomaram e o resultado que eles encontraram são muito diferentes. Nesse vídeo eu quero mostrar para você como essa história não é apenas sobre governos. É uma história também sobre empresas, é uma história também sobre famílias, é uma história sobre patrimônio, sobre geração de riqueza. Vem comigo que eu vou te mostrar como. Muitos acreditam que a Noruega ficou rica porque ela descobriu o petróleo. Essa visão, ela não é absolutamente correta e ela é necessariamente incompleta. A Venezuela encontrou petróleo, a Nigéria encontrou petróleo, o Iraque encontrou petróleo, o Irã encontrou petróleo, a Rússia encontrou petróleo. O petróleo por si só, o petróleo sozinho, não explica prosperidade, não gera riqueza. A diferença está nas decisões que esses países tomaram. Vamos entender então um pouco dessa história. Na década de 60, mais especificamente no final da década de 60, a Noruega ela descobre petróleo. O Brasil também descobre petróleo quase nessa época. Reservas de petróleo enorme. Mas o governo da Noruega percebeu uma coisa muito importante e muito simples também. Recursos não renováveis acabam. Eles são finitos. E quando a Noruega percebeu isso, ela fez uma grande pergunta. Como transformar um recurso finito em riqueza permanente? Olha a diferença de planejamento, né? De você parar e pensar. O Brasil só começou a gastar. A Noruega se preocupou em como eles iam fazer. Olha a diferença, né? A resposta que a Noruega deu para essa pergunta não é uma resposta política, não é uma resposta pensando na eleição do ano que vem ou no próximo trimestre. A Noruega buscou uma resposta para essa pergunta usando a literatura de finanças, usando ciência. E aí eles chegaram numa conclusão óbvia, se você não pensar politicamente, se você pensar economicamente. Vamos criar um fundo. E aí nasceu o Fundo Soberano da Noruega. Neste fundo, nós vamos investir os lucros do petróleo. E olha o raciocínio. Cada barril de petróleo vendido não significa apenas dinheiro para gastar. Significa dinheiro para investir. E aqui há uma lógica. Petróleo gera receita, receita deve gerar investimento, investimento gera patrimônio, patrimônio gera renda futura. Então eu transformei um ativo finito em riqueza permanente. A resposta ela é inteligente porque ela não vem de interesses próprios, ela não vem de interesses políticos, ela vem de uma visão de longo prazo, não para uma pessoa ou para um grupo, mas para uma nação. Mas é porque eu sei por que eles fizeram. E eles não resolveram isso rápido. Eles descobrem isso no final dos anos 60 e o fundo só é criado em 1996. Então, assim, não é uma coisa automática, não é uma coisa instantânea. Mas eles vão percebendo que eles estavam indo pelo caminho errado e corrigem o rumo. Eu estou dando exemplo de um país, mas vamos pensar numa empresa, vamos pensar na sua família, vamos pensar no seu patrimônio. Imagina que uma determinada empresa, num determinado ano, tem um lucro extraordinário, tem um resultado muito positivo. Essa empresa vai se ver diante de duas grandes possibilidades. Pensa comigo, avalie essas possibilidades. Primeira possibilidade, eu começo a investir em ativos, eu compro carros, eu aumento as minhas despesas, diante desse resultado tão grande, eu começo a ver a oportunidade, a possibilidade de crescer mais, e eu começo a fazer contratações, mas eu não me preocupo com a alocação desses recursos.
eu acabo distribuindo a maior parte ou até todo desse lucro. Essa é uma possibilidade. Essa é uma decisão. Uma segunda possibilidade, você investe a maior parte desse recurso. Você forma a caixa, você distribui uma parte desse recurso, mas você reduz as suas dívidas, você investe em tecnologia, você compra em ativos. Agora pensa comigo nessas duas decisões. Qual dessas duas empresas estará melhor daqui 20 anos? Provavelmente você percebeu que a empresa B, que é a segunda empresa, tomou decisões melhores. E olha o que levou a isso. Não foi o foco no hoje, não foi o foco num grupo, foi o olhar de longo prazo. Foi entender que o lucro extraordinário de um ano, ele pode não se repetir por vários anos sucessivos. E eu preciso não só gastar, mas investir. Um aspecto contábil importante, que eu gostaria que vocês enxergassem também, é que existe um conceito em contabilidade muito interessante, que é o conceito de ativo. Ativo são bens e direitos que têm o potencial de gerar resultados econômicos futuros. Pensa comigo. Nesse sentido, nesse contexto, o petróleo da Noruega, o petróleo do Brasil, ele é um ativo. Ele é um bem. Mas presta atenção. Ele é um ativo, ele é um bem que ele diminui com o tempo. Petróleo não é um recurso renovável. Ele é finito. E aí eu deveria me preocupar e eu deveria me perguntar, se esse ativo ele é finito, se eu conseguisse transformar esse ativo, que é um ativo real, num ativo financeiro, que se bem administrado, pudesse continuar gerando recursos e gerando retorno por décadas, não seria melhor para mim? A Noruega simplesmente ela transformou um ativo que se esgota em milhares de ativos financeiros por meio do seu fundo soberano. Esse não é só um conceito de finanças, esse também é um conceito contábil. Essa não é só uma estratégia financeira, essa também é uma estratégia contábil. Para a gente entender melhor como que a Noruega conseguiu transformar um ativo finito num instrumento financeiro replicado em diversos ativos ao redor do mundo, eu te convido a olhar o gráfico e analisar junto comigo o que está aparecendo na sua tela. Esse gráfico mostra ao longo dos anos os aportes realizados pela Noruega nesse fundo. Então você imagina que a Noruega estava extraindo petróleo, obtendo lucro com o petróleo, mas ela não gastava o lucro do petróleo. Ela pegava o lucro desse petróleo e investia nesse fundo soberano. E com o passar dos anos, essa reserva só foi aumentando e só foi se multiplicando. E os lucros desse ano eu aporto no fundo. E os lucros desse ano eu aporto no fundo. E o lucro do ano que vem eu aporto no fundo. Até que a partir de um determinado momento, esse fundo começa a gerar tanto retorno que eu começo a usar o retorno do fundo para investir em ações sociais, investir na necessidade do meu país, da minha população. Entenda a estratégia da Noruega, não é apenas porque ela encontrou petróleo que ela se tornou um dos países mais ricos do mundo. Não é só por isso que ela se tornou um país que aparece em quase todos os rankings de melhores lugares do mundo para a gente viver. Entenda o que é gestão pública e entende como que finanças e contabilidade auxiliou isso e só gerou bem para toda a população. O que esse gráfico mostra para a gente? Ele mostra como que esse fundo foi se multiplicando ao longo dos anos. E esse fundo, gente, em 31 de dezembro de 2025, ele chegou a 21 bilhões, a mais de 21 bilhões de coroas norueguesas. Entre o período da criação do fundo, lá pelo final de 1996, até 31 de dezembro de 2025, esse fundo já tinha gerado de retorno 13 bilhões, quase 13 bilhões e meio de coroas norueguesas. Olha o retorno disso. Olha o que é construir riqueza de longo prazo. E agora você imagina o governo norueguês não retirando o capital do fundo, mantendo o capital investido, permitindo que o fundo cresça,
mas tomando o lucro do fundo, não o lucro da venda do petróleo, mas o lucro do fundo para investir em políticas públicas, para investir em educação, para investir em saúde, para investir em transporte, para investir no bem-estar das pessoas. Percebe como não é difícil a gente imaginar por que praticamente não existe pobreza na Noruega? Não é uma questão de assistencialismo, é uma questão de política pública, é uma questão de visão de longo prazo, é uma questão de inteligência financeira, é uma questão de comprometimento, não com o partido, não com questões políticas individuais, mas com a nação como um todo. Outra coisa que eu gostaria de chamar a atenção de vocês, olhando para o gráfico, é a mágica do juro composto, né? Olha como cada barrinha de cada ano parece que ela vai meio que dobrando. Ela não dobra a cada ano, mas observa como que a curva de crescimento do fundo ela é ascendente e ela é acentuada. E aqui eu quero provocar uma reflexão com vocês que é importante. A gente está olhando para o caso da Noruega para a gente se inspirar para nós. A maioria da população brasileira está no extremo oposto. O próprio Brasil está no extremo oposto. A maioria das famílias brasileiras estão endividadas. O Brasil hoje já tem comprometido com dívida pública mais de 80% do PIB brasileiro. Eu convidei você a entender a mágica do juro composto aumentando o seu patrimônio, mas se ao invés de patrimônio você tem dívida, o juro composto ele vai duplicar, triplicar, quadriplicar a sua dívida. É por isso que é importante as decisões que nós tomamos. E por isso a brincadeira da analogia com o jogo Brasil-Noruega. Quem se preocupou em gastar e quem se preocupou em investir. E aqui há uma estratégia financeira grande por trás. E aí eu te convido para olhar o próximo gráfico. O próximo gráfico, ele continua mostrando o capital norueguês crescendo, se multiplicando, mas ele mostra outra coisa também. Ele mostra que a Noruega não investiu em um único ativo ou grupos de ativos. Essa é uma lição muito importante da teoria de finanças. Nós não devemos colocar todos os nossos ovos na mesma cesta. Se eu estou caminhando com todos os meus ovos na mesma cesta, se eu tropeço, se eu esbarro, se eu caio, a minha cesta cai, eu perco todos os meus ovos. Não são todos os ativos que vão performar bem o tempo inteiro. Então, uma lição importante de finanças, diversificação. E o que esse gráfico me mostra? A composição do Fundo Soberano da Noruega. Não está no gráfico, mas eu vou dar para você em percentual. Cerca de 71,3% de todo o Fundo Soberano da Noruega é representado por investimento em ações de empresas. 71%, gente. Agora, entenda, não está investido em uma empresa, duas empresas. São mais de 7.200 empresas. Não de um país, de diversos países ao redor do mundo. Se um performa mais, outro performa menos, na média você viu que o gráfico só cresce, que o retorno é constante. E aí, não é uma lição só para o Brasil, é uma lição para mim e para você. Poderia ser o seu patrimônio, poderia ser o meu patrimônio, poderia ser o patrimônio do Brasil. Tomara que não seja a nossa dívida, né? A gente tem que olhar para o recurso financeiro. O nosso canal, o meu canal, ele é voltado para ajudar a gente a entender como a gestão do patrimônio deveria gerar riqueza. E esse é um grande exemplo. Esse é um grande exemplo. 71,3% investido em ações, em mais de 7.200 empresas. Eu olhei esses dados, gente, direto do Nordbank, em 31 de dezembro de 2025, tá bom? Não tem uma posição atualizada agora no primeiro trimestre ou no primeiro semestre de 2026, tá? Segundo grande fonte de investimento, 26,5% investido em títulos de renda fixa. Então presta atenção, a maior parte do fundo está investida em renda variável, mas 26,5% está investida em renda fixa. Chance zero de eu perder recurso. Chance zero do meu patrimônio diminuir.
Então, olha a estratégia de finanças. 1,7% do fundo está investido em imóveis reais, em imóveis não listados em bolsas de valores, em prédios, lojas, apartamentos que geram recurso por si só. E uma parcela muito pequena desse fundo, apenas 0,5% ou 0,4%, investido em infraestrutura de energias renováveis, como, por exemplo, energia eólica. Então, entenda, é a importância de você diversificar os seus investimentos. Então, sim, renda variável deve fazer parte. Sim, renda fixa deve fazer parte. Quais empresas? Todas elas? Não. Eles conduzem um estudo minucioso de qual empresas devem compor esse portfólio. Mas sim, eles investem na Apple, na Microsoft. Eles com certeza investiram na SpaceX, no IPO recente realizado pelo Elon Musk, mas eles investem em empresas emergentes, em países emergentes. Essa diversificação. A grande lição que eu espero que você tenha percebido, a Noruega não depende mais de petróleo. A Noruega conseguiu transformar um ativo finito, um recurso limitado, em um ativo financeiro espalhado pelo mundo inteiro, que vai gerar receita quase que para sempre, se ele continuar sendo bem administrado. Hoje, é isso que eu gostaria que você entendesse. É exatamente isso que fazem os investidores inteligentes. É exatamente isso que fazem os países das economias mais desenvolvidas do mundo. Qual é a lição que eu posso tirar para mim? Qual lição você poderia tirar para você? É claro que tem uma lição bacana para o próprio Brasil. E para a gente pensar no Brasil, qual foi o erro brasileiro, né? E aí, gente, eu não quero falar de governo, eu não quero falar de política, o nosso canal não é voltado para isso. A nossa reflexão aqui, ela é econômica, ela é financeira. Não importa quantos governos tenham passado, nenhum deles fez o que devia. Não importa o espectro político, nenhum deles fez. Porque o Brasil, ele não se preocupou em investir. As grandes discussões brasileiras sempre giraram em torno de como gastar melhor, não de como investir melhor. E essa não é uma lição importante só para o país, para o Brasil. Essa deveria ser uma lição importante para mim, para você. A gente costuma discutir muito com como nós gastamos o nosso salário. Quando a pergunta mais importante é: quanto sobra do meu salário para eu investir? Sobra alguma coisa? Eu consigo não gastar tudo que eu ganho? Eu espero que esse exemplo, essa provocação, ajude a gente a entender um pouco do erro que o Brasil comete, mas o brasileiro também comete. Isso não faz parte da nossa educação. Eu já disse em outras oportunidades para vocês, o brasileiro planeja pouco, o brasileiro enxerga pouco longo prazo. E agora eu queria falar um pouquinho, já caminhando para o final do vídeo, quais são as grandes lições que a gente poderia tirar para a gente? Se a gente entendeu o que a Noruega fez de bom, se a gente entendeu parte do grande erro brasileiro, quais são as lições que o Brasil pode tirar, mas que eu posso tirar? E veja, essa lição eu posso tirar para mim, mas eu posso tirar para a minha empresa. Eu posso tirar para a minha família. Eu tentei organizar isso em 4 grandes lições. A primeira delas, que é muito difícil para nós brasileiros. Nós temos uma dificuldade que eu não consigo explicar para vocês. Eu não sei direito a origem, mas eu sei que ela está relacionada à nossa falta de educação financeira. A primeira grande lição é: pense no longo prazo. Se a gente for pensar no Brasil, se a gente for pensar num país, uma decisão de uma nação, ou até de um estado, ou até de um município, ela não pode ser voltada para o próximo ciclo eleitoral, ou para o próximo trimestre. Ela tem que ser pensada em décadas. Imagina se quando se pensou em construir a ponte Rio-Niterói, tivesse se pensado no fluxo de veículo que existia naquela época ou nos próximos 3 ou 4 anos.
Imagina o tamanho daquela ponte. Bom, talvez o tamanho da ponte não seria diferente, mas quantas pistas teriam naquela ponte? Eu sou do estado do Espírito Santo. A Vitória, a nossa capital, ela é uma ilha. Para chegar nessa ilha, nós precisamos de pontes. A terceira ponte, ela foi construída décadas atrás com 2 pistas indo, 2 pistas vindo. Um erro de gestão enorme, porque não se pensou em décadas. Hoje se faz um esforço enorme, eu não tenho como ampliar o tamanho da ponte, mas recentemente foi feita uma mudança para aumentar uma via, então 2 viraram 3. Imagina como é que ficou mais apertado, hein? Olha o perigo da gente não pensar no longo prazo. Olha o perigo da gente ser imediatista. Primeira grande lição para o Brasil, para mim, para você, para as nossas empresas, para as nossas famílias. Segunda grande lição. Receitas extraordinárias, lucros anormais, não podem financiar despesas permanentes. Não podem simplesmente ser gasto. Precisa ser investido. Concorda, gente, que isso é no mínimo inteligente? Então não faça isso. O Brasil faz isso o tempo inteiro. Ah, Eduardo, mas a Petrobras, ela é lucrativa. A Petrobras, ela é lucrativa. Mas a maior parte do lucro do petróleo é gasto, não é reinvestido. Nós não temos um fundo soberano brasileiro. E a maioria das famílias brasileiras também não tem uma reserva de emergência. Também não tem um fundo de investimento. Ah, Eduardo, mas eu ganho muito pouco, não vai sobrar nunca. Vai sobrar sim. Se você se organizar, pode sobrar. Não importa, gente, que sobre pouco. O que você não pode é gastar mais do que você ganha. E isso nos remete à terceira grande lição. Transforme renda em patrimônio. Transforme renda em riqueza. Porque renda eu posso só gastar e ela desaparece. Se eu começo a construir patrimônio, eu começo a gerar riqueza permanente, a minha vida vai ser diferente. Olha a decisão norueguesa. Não vamos gastar todo o lucro do petróleo, nós vamos investir no fundo. Olha de novo, volta um pouquinho o vídeo e olha o gráfico do tamanho que esse fundo alcançou. Em dólares, mais de 2 trilhões e 200 bilhões de dólares. Imagina isso gerando renda passiva, todo mês, todo ano. Eu te falei que foram mais de 13 bilhões e meio de coroas norueguesas de lucro em menos de 30 anos. Agora imagina todo esse recurso sendo investido, como eu já disse antes, eu repito agora, em educação, saúde e transporte. Imagina, em pesquisa, em inovação, em tecnologia. Aonde que o Brasil estaria? Gente, cuidado. Transforme renda em patrimônio. Transforme renda em riqueza. E aí a gente pode chegar na quarta grande lição, que explica por que esse canal existe. Patrimônio gera liberdade. Consumo gera dependência. Se você entendeu as 3 lições anteriores, você vai alcançar a quarta. Se o que eu ganho eu não gasto tudo, se o que eu ganho eu guardo um pouco, eu invisto, eu estou gerando patrimônio. Esse patrimônio, ele vai gerar liberdade financeira. Mas você não pode consumir tudo. Gente, a gente tem lido pesquisas recentes, informações recentes, mostrando a quantidade de famílias brasileiras endividadas por causa de sites de aposta. Olha que loucura! Olha o contrassenso. É o consumo pelo consumo. É o consumo acreditando que algo sem esforço nenhum vai resolver o meu problema de dinheiro. Por favor, gente, não se iludam com isso. O que gera riqueza são atitudes concretas, são ações concretas.
E é por isso que eu escolhi falar sobre o caso da Noruega. Não só para a gente comparar as nossas seleções ou os nossos países, mas para a gente se desafiar. O jogo do Brasil e da Noruega terminou em 90 minutos. Mas o outro jogo do Brasil e na Noruega, que é o investimento em petróleo, que são as reservas em petróleo, iniciou há mais de 50 anos atrás e continua até hoje. O que eu gostaria que você entendesse é que essa história não é só sobre dois países. Ela também pode ser sobre empresas, ela também pode ser sobre as nossas famílias. É sobre qualquer pessoa que deseja construir patrimônio, que entendeu que renda, e todos nós temos alguma renda porque nós trabalhamos, ela não pode ser toda consumida, ser toda gasta, mas ela precisa ser investida. E talvez, a pergunta final a gente possa resumir de uma maneira simples. Você está consumindo toda a riqueza que você produz? Ou você está transformando essa riqueza em patrimônio para o seu futuro? Depois de ter contado a história do Fundo Soberano da Noruega para vocês e a gente entender alguns conceitos importantes econômicos e de finanças que estão por detrás disso, eu gostaria de ouvir a sua opinião. Não só sobre o Brasil, mas particularmente sobre empresas, sobre famílias, sobre patrimônio. Se você se sentir à vontade, deixa um comentário, eu leio todos, procuro responder todos e eu gostaria muito de poder ouvir a sua opinião. Se você achar que esse tipo de discussão, que esse tipo de conteúdo faz sentido e que outras pessoas deveriam também pensar sobre isso, considere compartilhar esse vídeo com algum amigo, alguma pessoa, algum empresário que você acha que precisa fazer essas reflexões. Toda semana a gente publica vídeos em que a gente olha para o patrimônio e tenta entender como transformar esse patrimônio em riqueza permanente. Espero vê-los nos próximos vídeos.